Imagina um destino onde você facilmente confunde o azul do céu com o tom do mar, onde você poderá assistir o pôr do sol, curtir festas pra lá de animadas ou simplesmente relaxar curtindo todo o clima praiano do lugar. Imaginou? Então acorda, porque esse lugar existe e é pra lá que a gente vai. Partiu o Morro de São Paulo? Morro de São Paulo é um povoado que fica a mais ou menos 60 quilômetros ao sul de Salvador. Está localizado no município de Cairu, um distrito da ilha de Tinharé, no estado da Bahia. O lugar bonito para encantar com belezas naturais, um verdadeiro paraíso formado por belas praias e animadas baladas que atraem tanto os viajantes que desejam dias de descanso, quanto os baladeiros de plantão. Melhor época para ir para Morro de São Paulo. A melhor época para visitar Morro de São Paulo é de agosto a março. Nesses meses o sol predomina e a chuva cai com menos frequência. Assim como na capital Salvador, abril, maio e junho são os meses mais chuvosos. Caso a sua intenção seja encontrar a ilha mais cheia e mais movimentada, vá no verão, principalmente no Réveillon e após o Carnaval, que é o período em que o pessoal vai mais para Morro de São Paulo para aproveitar a ressaca da festa. No verão e em julho, o local é sempre muito movimentado. Nos feriados, o valor dos passeios pode subir. Entre os meses de dezembro e fevereiro, as festas são frequentes. Quanto tempo ficar em Morro de São Paulo? Eu recomendo que você fique pelo menos 4 dias para conhecer a região. A dica aqui é analisar o seu orçamento e preferência, uma vez que viagens sem correria permitem fazer passeios mais longos e tranquilos. São 5 opções, numeradas de primeira a quinta, além das mais afastadas e localizadas nas regiões vizinhas. Nela você poderá fazer passeios a pé, entre uma e outra, até navegar de caiaque, barco, praticar snorkel, ou ainda descer de um lindo mirante de tirolesa e aproveitar as belíssimas piscinas naturais que se formam na maré baixa. Você poderá escolher entre caminhadas à beira-mar, percursos de quadriciclo e deliciosos trajetos de bike pela areia. Algumas praias têm formação de piscinas naturais, já outras atraem pela faixa de areia deserta. Bom, o jeito vai ser você conhecer todas as praias de Morro de São Paulo para eleger a sua favorita. Primeira praia de Morro de São Paulo. A primeira praia de Morro de São Paulo é a favorita entre os moradores, mas poucas vezes procurada pelos turistas. Localizada bem perto do centrinho de Morro de São Paulo, entre o Morro do Farol e a segunda praia. Pois é nas águas da primeira praia que você chegará a se aventurar na descida de 350 metros da tirolesa de Morro de São Paulo. Segunda praia de Morro de São Paulo. A segunda praia de Morro de São Paulo é a mais popular entre os turistas que visitam a ilha. Animada, cheia de bares e restaurantes, com diversas boas pousadas e um mar sempre espetacular. A segunda praia é uma das melhores para curtir tanto de dia quanto de noite. Com pouco menos de 400 metros de extensão, a segunda praia tem faixa de areia larga, possui também uma areia branquinha e costuma ter um mar bem tranquilo. Durante a maré baixa, é possível até curtir algumas piscinas naturais que se formam por lá. Terceira praia de Morro de São Paulo. A terceira praia tem aproximadamente 800 metros de extensão, mas é na primeira metade dela onde há o maior movimento, com variedade de restaurantes e pousadas. A sua proximidade com a segunda praia faz com que o lugar seja ideal para quem quer estar perto da agitação, mas também pretende desfrutar da tranquilidade da ilha. À medida que você vai se afastando da segunda praia, as edificações vão diminuindo e o sossego vai aumentando. O visual da praia muda de acordo com a maré, já que na maré alta uma boa parte da faixa de areia desaparece, enquanto na maré baixa surgem os corais e as piscinas naturais. Quarta praia de Morro de São Paulo. A quarta praia de Morro de São Paulo é o lugar certo para ficar longe do movimento e curtir um lindo cenário natural na ilha. A quarta praia é a maior de Morro de São Paulo. São cerca de 8 quilômetros de extensão, rodeados de coqueirais e mata atlântica. Outro dos atrativos dessa praia são os seus mangues.
Essa praia é bastante conhecida por ter várias piscinas naturais e os lindos peixes coloridos que podem ser observados durante mergulhos de snorkel. Vale muito a pena fazer snorkel nessas piscinas naturais. Quinta Praia de Morro de São Paulo. A Quinta Praia também é conhecida como Praia do Encanto. É um lugar mais sossegado ainda, com cerca de 1.600 metros de extensão. Ela é cheia de coqueirais e manguezais. Pode-se dizer que é a mais isolada e de difícil acesso em Morro de São Paulo. Para quem quer fugir do agito e ter muita tranquilidade, essa é a praia. Bom, resumindo, se você quer ficar perto do comércio e da vida noturna, fique na primeira praia. Se você gosta de festa e quer vivenciar a vida noturna de Morro de São Paulo, fique na segunda praia. Se você quer curtir a tranquilidade, mas também quer conhecer a agitação de Morro de São Paulo, fique na terceira praia. Se você busca paz e sossego e quer um lugar com menos gente e que possa aproveitar muito mais a natureza, fique na quarta ou na quinta praia. Praia da Gamboa. Gamboa é uma vila vizinha a Morro de São Paulo, tão pertinho que nem parece um destino diferente. Na prática, Gamboa e Morro de São Paulo dividem a mesma fama e você poderá circular entre elas tranquilamente, sem nem perceber a mudança. Em poucos minutos de caminhada, um rápido trajeto de barco ou um passeio com agência, você estará na maravilhosa Praia da Gamboa, uma das melhores pedidas para um dia à beira-mar na ilha de Tinharé. A Praia da Gamboa tem cerca de 2 km de extensão, com mar calmo e transparente, que é coisa rara nas praias da região. Ao longo de toda a orla há quiosques e restaurantes que atendem aos turistas. Para conhecer a ilha de Boipeba, é possível embarcar em um passeio de lancha que dura o dia todo. E aí, tá gostando do vídeo? Se ele tá te ajudando de alguma forma, dá aquela forcinha pro canal e deixa o seu like, compartilha e comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida com relação a Morro de São Paulo. Aproveita e comenta aqui embaixo quais são os próximos destinos que você quer que eu faça um vídeo aqui no canal. Como chegar a Morro de São Paulo? Morro de São Paulo fica numa ilha, então carro até lá não é uma boa opção. Mas para ir a Morro de São Paulo, você tem algumas outras formas. A cidade continental mais próxima de Morro de São Paulo é Valença, na Bahia. É de lá que saem os barcos que levam para Morro de São Paulo. Apesar de ser uma cidade pequena, Valença tem aeroporto próprio, mas em geral, as passagens para lá são mais escassas e por isso mais caras. Muitas pessoas vão de Salvador para Morro de São Paulo, mas independente da opção que você escolher, com exceção da que vai direto de Salvador para Morro de São Paulo de barco, você terá que pegar um transporte marítimo em Valença para Morro de São Paulo. Nesse caso, os barcos saem do terminal marítimo de Valença, de hora em hora, até às 18 horas. Logo, o que as pessoas fazem em geral é ir para Salvador, porque tem muito mais voos vindo de todo o país, para de lá ir até Valença e de Valença pegar um barco para Morro de São Paulo. Se você está indo para Salvador somente para ir para Morro de São Paulo, é bom saber que do aeroporto internacional de Salvador até o centro de Salvador, você vai demorar cerca de 1 hora, 1h30 de viagem aproximadamente, a depender do trânsito. Por que eu estou enfatizando esse ponto? É porque você vai ter que levar em consideração o horário de saída dos barcos. Até porque se você perder o horário, não tem outro jeito, vai ter que pernoitar em Salvador. E aqui vai mais uma observação. As lanchas, balsas, barcos, ferry que você vai pegar em Salvador, seja para a ilha de Taparica, seja direto para Morro de São Paulo, será no terminal marítimo São Joaquim, próximo ao Mercado Modelo, na Cidade Baixa de Salvador. Sabe aquele terminal marítimo que você observa do alto do elevador Lacerda? Pronto, é esse mesmo. Agora se liga nas 4 formas que você tem para conseguir chegar lá em Morro de São Paulo. Pega o papel e caneta e anota aí cada uma delas. Primeira forma, barco mais ônibus mais barco. Para quem quer economizar, essa é perfeita. Você pega o ferry no terminal São Joaquim, em Salvador, e vai para a ilha de Taparica. Lá, você vai desembarcar em Bom Despacho. De lá, você vai pegar um ônibus até a cidade de Valença. Perceba que do terminal marítimo de Bom Despacho, você ainda tem que pegar uma van ou um táxi até o cruzamento na estrada, onde passam os ônibus que vão para Valença. Quando o ônibus chegar em Valença, você vai pedir ao motorista para descer perto do terminal marítimo. E é lá que você vai pegar uma lancha até Morro de São Paulo. Bom, quais são as vantagens dessa primeira forma? É mais barato. Quais são as desvantagens?
Nessa forma, tem mais baldeações, ou seja, você fica trocando de um meio de transporte para outro, sendo mais cansativo e demorado. Pode demorar de 4 a 5 horas. Segunda forma, via marítima direto, por meio de catamarã. A segunda forma de ir de Salvador até Morro de São Paulo é por via totalmente marítima, de catamarã ou lancha. Sem dúvidas, essa é a opção mais prática. A lancha rápida ou catamarã sai do terminal marítimo São Joaquim, em Salvador. A viagem dura de 2 horas e meia a 3 horas, a depender das condições do mar. Na data de publicação desse vídeo, a passagem de catamarã custava entre R$ 120 e R$ 140 reais o trecho, um pouco mais, um pouco menos, a depender da empresa e da época. Quais são as vantagens dessa segunda forma? É apenas uma condução que você pega, ou seja, não vai ter baldeações. Você não vai ficar trocando de um meio de transporte para outro. Desvantagens. Para quem enjoa, pode não ser uma boa ideia. Em dias de mar mais agitado, a travessia pode ser bastante desconfortável para as pessoas mais sensíveis. É bom saber também que quanto maior a embarcação, menos ela balança. Terceira forma, carro mais lancha. Dá para ir de carro de Salvador até Valença. São 123 quilômetros e o percurso dura cerca de 2 horas e meia. Em Salvador, você terá que atravessar para a ilha de Taparica com seu carro de ferry e de lá seguir viagem. Chegando em Valença, você pega uma lancha para Morro de São Paulo. Na volta, você pega o carro novamente e faz o percurso inverso. Considere os custos que você terá com o estacionamento do seu carro em Valença. Na data de publicação desse vídeo, os estacionamentos cobravam em torno de R$ 25 a R$ 30 reais a diária para deixar o carro estacionado. Quarta forma, transporte público mais lancha. Para quem não quer ou não pode ir de carro, também vale a opção de ir de ônibus de Salvador até Valença e de lá pegar uma lancha para Morro de São Paulo. Os ônibus saem da rodoviária de Salvador, que fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães. As empresas Águia Branca e Santana fazem o trajeto, que custa cerca de R$ 72 reais na data de publicação desse vídeo. Vantagens: é mais barato e com menos baldeações. Desvantagens: a viagem dura cerca de 5 horas. Ou seja, é bem demorado. É cobrada uma taxa de visitação por pessoa para entrar no arquipélago. Na data de publicação desse vídeo, essa taxa era de R$ 20 reais. Crianças até 5 anos e pessoas com mais de 60 não pagam essa taxa. Estudantes e portadores de necessidades especiais pagam meia tarifa. Leve somente o essencial em sua mala, pois o transporte na região é bem complicado e estar com muitas bagagens pode te atrapalhar. E você, já foi para Morro de São Paulo? Comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência em conhecer esse lindo lugar. Se ainda assim você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Dá aquela forcinha pro canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Toda semana eu vou trazer um novo destino para você conhecer aqui no Parquinho Férias. O meu nome é Anderson Almena, me segue nas redes sociais, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!